Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula da semana O Caminho da Coragem. Comigo, a Cris de Medeiros, eu sou psicanalista e terapeuta, e nessa semana você está aprendendo o caminho mais eficiente, mais seguro e mais rápido para superar medos e inseguranças em menos de 2 meses, mesmo que você já tenha tentado de tudo antes, tá bom? Porque aqui você vai colher resultados incríveis na sua vida. Vai viver relações amorosas profundas, harmoniosas, com pais, com filhos, com irmãos, com cônjuges. Você vai se sentir capaz, confiante de fazer escolhas prósperas. Você vai conquistar a liberdade emocional para ser quem você é de verdade, livre dos padrões impostos pelo inconsciente, fazem você repetir ciclos intermináveis de dor e sofrimento. Que eu não estava nem existindo mais, sabe aquela Laura assim, sem vida? Triste, cabisbaixo, depressiva, ansiosa. Eu era insegura para tudo, eu sentia medo de tudo. Eu não sabia falar não para ninguém. Isso aí era com todos, era com os filhos, era com o ex-esposo, era com os amigos. A Laura sempre estava em último lugar. Praticamente eu vivia assim na sombra das pessoas. Apesar de tudo, né, eu fazia terapia, eu ia no psiquiatra, e o que acontecia? Ele enche a gente de medicação, né, e aquilo não ajuda, aquilo ali atrapalha. O meu trauma, o principal, assim, foi o abandono. Eu nem sabia que existia, eu não sabia nem o que era um trauma, um bloqueio. Como é que é a virada? Na terceira semana, eu já comecei a ver resultado. Hoje eu estou me amando. Ao se amar, como ficam as relações? Nossa, fica bem melhor, não tem comparação, porque hoje eu sei o meu valor, eu estou me sentindo assim muito feliz, foi libertador. Estou segura, estou sentindo que a cada dia que passa tem uma mudançazinha a mais. Foi muito rápido. Então hoje eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo segura, capaz, plena, plena. É essa a palavra certa. Isso sim é liberdade. Isso sim é plenitude, alegria. Isso sim é bem-estar. E se prepara para essa nova fase de conhecimento. Tá? Pega seu caderno, sua caneta, porque você não vai encontrar o que eu vou dizer aqui em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Ó, para quem não sabe, é importante e é bom saber logo que vai ter sorteio no domingo. E os pré-requisitos eu vou dizer ao longo dessa aula, tá bom? E eu já adianto que uma das coisas mais importantes também é você estar no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, você pode ter cumprido todos, mas aí você vai perder algo que é fundamental. As aulas vão ficar disponíveis até domingo. Então dá tempo de você assistir mais de uma vez, dá tempo de você convidar seus amigos e amados para que eles conheçam essa riqueza que está por aqui. Na aula 1, nós vimos sobre erros que normalmente você pode estar cometendo e que as pessoas podem cometer quando buscam superar medos e inseguranças sozinhas, só na superficialidade, só nos efeitos, quando busca superar medos e inseguranças numa terapia. Falei sobre vários erros que a gente comete nesse caminho, acreditando que está fazendo certo, tá bom? Falei sobre bloqueios emocionais, que é a forma como medos e inseguranças se manifestam, bloqueiam a gente como uma muralha. E eu disse também que hoje é o dia de falar dos pilares do método. E antes de falar dos pilares do método, você não assistiu a aula 1, né? Não? Poxa. Então, deixa eu fazer um pedido para você. Para aqui a aula 2 e assiste a aula 1. Sabe por quê? Porque senão você não vai entender nada. É como ler um livro a partir da última página. Você não se envolveu, você não conheceu os personagens, você só leu o the end, o final. Né? E talvez esse final você diga, nossa, que xoxo. Não é não, é porque você perdeu o começo, perdeu o desenvolvimento, o desenrolar. Então vai lá, assiste a aula 1
Tem coisas importantes, porque de repente você pode estar fazendo um dos 4 erros, cometendo um dos 4 erros na busca de se superar medos e inseguranças, tá bom? E para você que está aqui, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Pega aí sua caneta, seu caderno e se prepara para mergulhar fundo no conteúdo de hoje. Tá muito especial, tá bom? Bom, então do que nós vamos falar agora? Vamos falar de trauma, né? Muito importante falarmos de trauma, porque é o que dá o fundamento para toda a nossa história. Afinal de contas, né? Tudo começa num trauma, né? Aí você pode, de repente, falar assim, pô, Crísio, melhor não mexer nisso não. Já está enterrado lá no passado. Nossa, quantas pessoas já me falaram isso, né? Eu entendo você. Eu sei. O passado doeu pra caramba, né? O passado incomodou, doeu, dilacerou seu coração e às vezes o corpo. Seria melhor se ele não existisse, não é mesmo? Por isso a gente pensa que a gente enterrou o passado. Mas o passado não resolvido se mantém. Ele mantém a raiva, ele mantém o medo, ele mantém a vergonha, ele mantém a culpa vivos em nós. Nada ficou apagado. Está tudo funcionando como um carro automático. Você só acelera. As marchas são passadas automaticamente assim. Olha, mesmo que a gente não lembre, o passado, os traumas existem. E quando não são resolvidos, provocam prejuízo. Ó. Dor de ser abandonado. A dor da rejeição. Isso tudo gerou medo na gente. E desse medo, a gente foge hoje. A gente foge dos conflitos, a gente foge de não falar o que a gente pensa para não magoar e não ser afastado novamente. Né? Conflitos que possam colocar a gente numa situação de abandono de novo. Então, pensa nisso. Todos temos traumas. Os traumas não foram apagados. Estão lá. Devemos fazer resolvê-los. O trauma, quando não resolvido, na origem, continua vivo e atuante. Lembra disso? Escreve, tá? O trauma, quando não resolvido na origem, continua vivo e atuante. E é disso que a gente vai começar a trabalhar profundamente para que a cura aconteça na nossa vida, não é? Então vamos lá, já que falei de trauma, o que é esse tal de trauma? Trauma vem de uma palavra grega chamada trafma. E significa uma contusão, uma dor, não é? E também existe trauma para a gente, tem uma conexão emocional. O que o Freud falava? Trauma é um conflito interno, é fonte de conflito interno. Então não para, é fonte de conflito interno o trauma. Né? O Carl Rogers ele falava assim que o trauma molda a nossa imagem, a nossa autoestima, a vida inteira. A vida inteira. O Piaget, ele fala que o trauma afeta o desenvolvimento intelectual e emocional. Já pensou? Intelectual e emocional. Ele afeta. Então, já que a gente viu tudo isso, vamos falar de traumas de infância. Crisio, eu não lembro do que eu comi ontem. Imagina, trauma de infância. Como assim, né? Como é que você quer que eu me lembre de trauma de infância? Meu Deus do céu. Ó, não precisa se lembrar do trauma de infância, né? Eu sei, as crianças são seres mais fortes do que a gente imagina. A sua criança também foi uma criança forte. Né? Agora, esquecer dos acontecimentos da nossa infância é uma coisa natural, já passou tanto tempo. A maior parte dos acontecimentos foi esquecido. E quando a gente diz esquecido, esquecido da parte consciente nossa. Não desapareceu. O tempo que passou, a memória lembrada, que é essa memória aqui, ela não consegue guardar tudo. Então, mais de 95% dos acontecimentos ficam lá no inconsciente, guardadinho, arquivado. Mas funcionando. Olha, segundo motivo por que a gente não lembra é que pela dor que o trauma
causou na gente lá na infância, a gente não pode se lembrar. Porque é machucar o tempo todo, Então fica escondido à espera de que um dia a gente consiga resolver. Esse é um dos mecanismos de defesa para nos proteger da angústia, do sofrimento, até que a gente possa trabalhar com eles. E essa é uma oportunidade, né? Mas lembra, mesmo que a gente não lembre, ele existe. E, não resolvido, provoca prejuízo na nossa vida. Assim como os traumas, de uma forma geral, vão causar prejuízos, estão causando prejuízo. Somente indo na origem é que a gente se livra dos efeitos dos traumas. Eu tenho que fazer regressão, eu tenho que fazer hipnose. Não, não é isso. Tem caminhos muito mais eficientes e seguros do que esses. Você faz conscientemente, tem que caminhar pela estrada da nossa mente para chegar lá. Só precisa fazer o caminho certo, com a ferramenta certa. Você vai resolver o trauma da infância lá na origem, tá bom? Então vamos lá, já que eu expliquei isso, que não precisa se lembrar, ou não precisa se lembrar para que haja o trauma, não. Mesmo quando eu não lembro, tem trauma. E se você está vivo, tem trauma, né? O que é um trauma de infância, Cris? É uma experiência negativa acontecida na sua infância, que tem um impacto profundo no desenvolvimento da criança e perdura na vida adulta. Você lembra que eu disse para você que eu estava repetindo os ciclos da minha vida? Que eu estava fazendo o que os meus pais fizeram comigo, eu estava fazendo com eles, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, comigo mesmo? Então, eu não sabia, mas eu fazia isso. Como é que os traumas causam danos se eles ficam inconscientes, Acrísio? Bom, eu já expliquei um pouquinho a teoria do carro, do automático, né? Mas a primeira coisa, gente, parece que a palavra inconsciente, né, significa um depósito ou coisas que não servem para nada. Eu pensava assim também. Se está no inconsciente não presta mais para nada. É tipo, sei lá, aqueles quartinhos das bugigangas que não prestam para nada, e não sei por que a gente mantém esses quartinhos, né? Aqui, né, a gente acha que não presta para nada, né? Eu sei, eu também pensei assim. O inconsciente é um lugar de proteção das angústias, das dores emocionais. Mas as experiências que estão guardadas lá, elas não querem ficar guardadas, elas querem sair de lá. E ao buscar sair, provocam adoecimentos no nosso corpo, desequilíbrios emocionais e fisiológicos também. Esses traumas guardados no nosso inconsciente se manifestam, a gente diz, por meio de sintomas corporais e comportamentos que a gente não consegue controlar, sabe? São impulsivos. Os traumas, eles criam uma série de mecanismos de defesa. É como se fosse os jogadores de um time que ficam na defesa para proteger que a bola não entre, vai causar prejuízo, né? Então, nós criamos mecanismos de defesa para impedir que a gente entre em contato com aquela dor de novo. Como passar perfume para esconder o cheiro do cigarro que você fuma diariamente. Você acha que a gente sente o cheiro do perfume? Claro que não, a gente sente a caatinga do cigarro misturado com perfume. Mas não tampa nada, porque sai, o trauma sai. Os mecanismos de defesa, como o perfume na mão cheia de cigarro. Então, eles fazem isso, deixa transparecer algo. Por exemplo, a dor da rejeição gerou insegurança. Eu fui rejeitado, minha mãe disse, pode levar o menino para o seminário. Eu senti a rejeição. Não que ela tenha me rejeitado, mas eu senti a rejeição, né? E por isso, a gente tem vergonha de dizer o que sente, de dizer não, para não ser rejeitado. Como é que eu vou dizer alguma coisa para o meu colega de trabalho, para os meus amigos, para minha esposa, para os meus filhos, que eu sinto, se as coisas que eu disse que eu sentia me trouxeram um prejuízo tão grande? Então eu fico nessa evitação. Os traumas de infância, eles geram defesas como se fossem muralhas de proteção. Eu falei isso. A gente cria muralhas altíssimas ao nosso redor. Os mecanismos de defesa. Então eu vou mostrar 3 grandes muralhas que eu chamo de forças de evitação, tá? Contra essa dor emocional. Quero já até mostrar para você a muralha.
A gente cria. Mas a gente não cria conscientemente. Isso acontece. Isso acontece sem que a gente perceba. Para quê? Para evitar, né, a gente ter contato com as dores emocionais. Você pode substituir dores emocionais por traumas de infância, tá bom? É a mesma coisa. Isso, pessoas, acontece. Lá na infância, a gente era tão sem proteção, tão no início da vida, que o único mecanismo que a gente tinha para proteger das agressões eram as emoções, e aí nós criamos isso. Todo mundo é o mesmo sistema. Né? Então, bora lá? Forças de evitação. Eu vou te trazer 3 forças de evitação aos traumas de infância. Primeira, disfarce. Segunda, negação explícita. Terceira, a força absorvente. Está preparado para conhecer cada uma? Pega aí o caderno e a caneta e escreve, tá bom? Vamos lá. Em todas elas, eu vou passar por esses 6 quesitos. A reação, a atitude, quem eu era, as consequências, minha dúvida e a crença que eu carrego por causa disso, tá bom? Então vamos falar do disfarce. Quando aconteceu algo, você entrou nesse mecanismo de defesa, nessa força de evitação chamada disfarce. É como se fosse assim, puxa, me descobriram, né? Eu sentia que eu era aquilo, mas eu disfarçava. É tipo assim, seu burro! Eu, às vezes, eu me sentia uma pessoa que não sabia de algumas coisas. É que era criança, né? Mas quando meu pai me chamou de burro, é como se ele tivesse me descoberto. Meu Deus, ele me descobriu. Mas quando ele me descobre, ele não me descobre de uma forma doce e carinhosa. Ô, meu filho, não liga não, às vezes a gente não sabe mesmo das coisas, é normal. Ó, ele me descobriu de uma forma diferente, mas quando ele me chama, seu burro! Ele me descobriu, mas isso é ruim? Ele não está gostando de mim, ele não gosta do burro aqui. Então, o que eu fiz? Eu disfarcei e mostrei o contrário. Para quê? Para ser aceito, para não decepcionar, para não ser rejeitado. Eu fingia ser diferente do que me diziam. Entende? E aí vem a atitude. Se me chamavam de covarde, eu enfrentava morrendo de medo e me expondo a risco. Né? Se me chamavam de fraco, eu me fazia de forte. Né? Mas, como que eu era forte? Puxa vida, eu passava por cima de tudo, criança, sofrendo. Se me chamava de galinha, eu me fazia de séria, bem comportado. Né? Se de burro, eu me intelectualizava. Estudava demais. Mas lá no fundo, nada me convencia que eu era inteligente. Entendeu? Esse é o disfarce, a atitude do disfarce. Quem eu era? Eu não me reconhecia. Nem o que diziam e nem o que eu disfarçava. Nem o meu disfarce. Não me ensinaram a me reconhecer. Né? Eu já não sabia quem eu era. E aí vem a consequência. Medo, insegurança, frustração, indecisão. Aí vem procrastinação, escolhas erradas. Nossa! E as dúvidas? Quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Se eu não aprendi, se me dizia uma coisa, eu disfarçava com outra, mas eu não me conheci. Quais as minhas reais capacidades? Essa é a grande dúvida da força de evitação do disfarce. Talvez você tenha usado. E por trás de tudo isso tem uma crença. Será que eu vou ser aceito? Se eu mostrar o contrário do que estão dizendo. Entenderam a dor que se carrega por trás de um mecanismo de defesa, de uma força de evitação tão grande? Construo isso para evitar o trauma de infância. Eu disse que são 3. Vou falar da segunda. E a segunda é negação explícita. O nome já está dizendo. Né? A reação. Eu não sou isso. Não sou isso e pronto. Me tornei forte demais. Sério demais. Puritano demais. Esperto demais. Entende? Eu neguei o que disseram e por isso eu construí uma outra figura. A negação explícita é a atitude. Eu não aceitava o que diziam sobre mim, eu não aceitava. Eu me achava o contrário daquilo.
Não era aparência. Eu era o contrário mesmo. Entendeu? Eu me construí assim, mas sempre num exagero muito grande, numa negação do que diziam sobre mim. Eu defini o que eu era, para não ser como diziam sobre mim. Eu defini, eu me violentei, prisionei nisso que eu me tornei. E eu me afastei de quem eu era realmente, das possibilidades do que eu era realmente. E a consequência, Crísio? Insegurança, distanciamento de quem sou, distanciamento das pessoas, exaustão, sentimento de nunca ser bom o suficiente. E isso gera solidão, né, no que eu sou. Qual é a dúvida? Se eu for quem eu sou, vão me aceitar? O medo de ser quem é. Mas primeiro, será que eu me aceito? Porque parece que eu não me aceito, né? A crença: provo que não sou isso, ainda que ultrapasse os meus limites. Olha só. Ainda que ultrapasse os meus limites. Então não é difícil, a pessoa está se violentando o tempo todo para cumprir essa força de evitação. E ela mesmo, que nós mesmos construímos para fugir do trauma de infância. Vamos para a terceira? A absorvente, uma força de evitação absorvente. E o que é absorvente? É aquilo tipo uma esponja que absorve tudo. Não disfarça nem nega, absorve. Presta atenção. A reação? Eu reforçava o que me dizia, o que eles viam em mim. Fraco, inseguro, galinha, burro, que não se dá com ninguém, briguento, briguenta. Sou isso mesmo. Essa é a reação, não é? E essa reação cria atitude absorvente. O que diziam sobre mim, eu absorvia, eu aderia. Mas para que eu fazia isso? Para não brigar, gente. Para não discordar. Para não enfrentar. Para ser aceito, eu concordei. Para não ser abandonado, para não ser rejeitado, para ser amado, acolhido. Entende? Olha só, como é forte o trauma da infância. Né? Quem sou eu? Não sei quem sou. Só sei que aceito o que dizem que sou. Não sei quem eu sou, mas eu aceito isso que vocês estão dizendo que eu seja. Tá bom. Daí vem as consequências. Adoecimento, perdas de relacionamento, perdas de oportunidades, fraqueza, insegurança, irritação, tristeza. Olha quanta dor por trás de uma força de evitação. Eu evito uma dor, mas eu entro em outras, piores. Qual é a dúvida dessa pessoa? Não acredito que eu seja diferente disso e nem que eu possa ser diferente. Será que eu posso? A crença é: eles estão certos sobre mim, sobre quem eu sou. Né? Então, isso é o que faz. Agora, essa última absorvente, ela tem uma característica que as outras não têm. Ela tem dois tipos de força de evitação absorvente. A primeira é que ela exagera no que mostra. Ela absorve e mostra que é seu galinha. Aí eu absorvo, sim, eu sou. Mas ela exagera nisso. Ela se torna a maior galinha do mundo. Seu briguento, sim, eu sou. E exagera. E vai se tornar a pessoa mais briguenta do mundo. Seu burro, sim, eu sou. E vai se tornar a pessoa mais burra do mundo, ainda que seja inteligente. Ela exagera no que mostra para castigar os que falaram isso dela. Ela dá o troco. Mas é como se bebesse veneno para matar o outro. Né? E a segunda forma é o vitimista. Vitimista é uma vítima, né? Sem forças para sair de onde colocaram ela. Né? Seu medroso, sua fraca, sua incapaz, seu pessimista, seu vagabundo, seu preguiçoso, sua desleixada, seu fedido, seu catinguento, seu porco, seu doente. É sofredora, a pessoa sofredora. Para que os outros
se sintam culpados. Aí ela sofre demais, ela empobrece demais, ela se emburrece demais, ela se prostitui demais, se embebeda demais, se vicia demais, se perde demais, não dá certo demais. Para quê? Para que os outros se sintam culpados do que falaram. Os outros nem lembram disso. Entendeu? Essas 3 forças de evitação, elas não são fáceis. E olha, só para fazer uma recapitulação, tá aí as 3 forças de evitação, que é uma muralha, constrói uma muralha em volta da gente. Disfarce, negação explícita e absorvente. Para que eu trouxe as forças aqui? Bom, nós temos 2 situações. A primeira é a nossa vida. Como nós estamos hoje vivendo sobre medos e inseguranças? Como é que está a nossa vida? Será que está boa? Não quero olhar o lado bom, quero olhar o lado dolorido, que é onde a gente precisa de cura. Né? Você não vai no médico dizer que está tudo bem. Não, então faz o seguinte, volta no mês que vem, quando você estiver doente. Né? Então, qual é a nossa vida hoje de dor? Não dizer não, ser a última pessoa da fila, não dar os seus limites, não falar dos seus sentimentos, não dizer não, dizer sim para o outro sempre, se esquecer, não se priorizar, fazer tudo pelo outro, nada por você, não se relacionar bem com seus próprios sentimentos, se esquecer. Então, esse é o hoje. Não é? Essa é a dor do hoje. E essa dor gera relações frágeis, doentias, destruídas ou inexistentes. Essa é a grande dor. E olha, você pode colocar relações começando por você mesmo. Qual é a relação comigo mesmo? É uma relação frágil, eu não me conheço bem, eu vivo adoecendo, eu vivo me aborrecendo, eu sou intolerante o tempo todo. Como é que eu estou nesse panorama hoje? Né? Ou relações destruídas comigo mesmo. Eu já tentei me matar? Como que é isso? Eu estou me mutilando? Como que é isso? Você está bebendo o tempo todo dia, o dia inteiro? Como que é isso? Não é? Ou relações inexistentes. Isso começa em mim e vai até o outro. E o outro em todas as áreas, profissional, amizade, familiar, de relacionamento amoroso, com filhos, com pais. Essa é a situação. Então as forças de evitação trazem esse prejuízo no meu hoje. Por que elas existiram? Lembra? Elas existiram para fazer um papel. Elas existiram para trazer um alívio. Só que esse alívio é um caminho errado para nós hoje. Porque nós crescemos. Elas têm a ver com os medos e inseguranças. Por isso que quando a gente faz qualquer tipo de terapia, qualquer busca solitária, a gente não consegue sair daqui do hoje. Porque a gente fica só nos sintomas, a gente não vai na causa. Então se eu eliminar medos e inseguranças, está resolvido. Não está. Sabe por quê? Porque medos e inseguranças, eles só conduzem até as forças de evitação. Não são medos e inseguranças que geram a força de evitação. Então, quando você diz, eu não quero ter mais medo, mas continua com problemas, eu não quero ser mais inseguro, mas continua com problemas, porque senão era fácil, né? Eu tomar um remedinho aí para insegurança, eu vou encher a cara para insegurança, mas continua lá dentro o problema. Por quê? Porque eu faço 10 anos de terapia e continua lá dentro o problema. Por quê? É porque não está indo na raiz. Mas então quer dizer que medos e inseguranças têm uma raiz? Tem. Medos e inseguranças têm a mesma raiz que tem as forças de evitação. E você já deve estar sabendo quais são. Não é mesmo? Então, as dores emocionais, os traumas de infância. E são eles que geram medos e inseguranças que eu não quero mais tocar. E por não querer mais tocar, traumas e inseguranças criam forças de evitação para que nada aconteça para me gerar medo e insegurança novamente. Só que eu cresci, essas forças como se eu tivesse com uma calça de crise de 8 anos de idade usando hoje aos 65. Não cabe mais. É ridículo, é disfuncional, é proibitivo, não é? Então esse é o grande esquema que ninguém olha. Só querem olhar para o trivial, para o passageiro, não é?
Então é por causa disso que nós precisamos arrebentar essa muralha chamada forças de evitação para acabar com medos e inseguranças. Vamos acabar com essa muralha? Está na hora, chega. Chega de usar uma muralha à sua volta, impedindo de você ver o universo, a vida, a beleza, o sol, a luz, os pássaros, a natureza, as pessoas, o amor verdadeiro. Né? Então está na hora. Como que a gente faz isso, Acrísio? Terapia da origem. É o que chega no lugar certo, lá nas causas, nas origens, na raiz do problema. Eu já falei da terapia da origem e eu quero mostrar agora os 3 pilares do método que está por trás da terapia da origem. Pessoal, eu vou abrir o grande segredo para vocês agora. Tá? Então, fica ligado, são 3 pilares fundamentais para você extinguir medos e inseguranças. Né? Então presta atenção, vou contar os 3. E o último, não adianta pular, que se você pular você não vai entender o terceiro. O último pilar é o que fecha tudo, porque os 3 pilares são integrados. Os 3 pilares, um depende do outro, é uma amarração. Está preparado? Está preparada? Passa a folha do caderno que agora vai ser importante. 3 pilares, já começa por aí. Primeiro pilar, vamos lá. A vida em equilíbrio. Oh, coisa boa. Equilibrar seu ser. Para se livrar dos bloqueios emocionais, para se livrar das forças de evitação, para se livrar de medos e inseguranças. Equilibrar o seu ser. Ah, lá vem aquele papo de equilíbrio, né? Como que é isso, a crise? Fala como é que é esse equilíbrio aí. Vou dizer. São 3 áreas, 3 grandes áreas. Grava aí a figura, hein? Primeira grande área, mente. Mente. Está lá dentro do meu cérebro, que pensa, é uma mente cognitiva, é uma mente pensante que elabora, que calcula, que mede. Tá? A mente tem que estar equilibrada. O corpo, e o corpo, não preciso contar detalhes do corpo, você sabe, mas você sabe, mas não conhece, sabia? O corpo está integrado com a sua mente. E a sua mente pensa, o seu corpo tem sensações. Pensa aí numa cobra passando no seu pé agora, mas pensa com força, se você não vai sentir o medo. Né? Pensa num presente maravilhoso que está chegando e batem à porta da sua casa agora. Um presente que você sempre quis receber. Sente seu corpo, o coração batendo mais rápido, a alegria chegando em você. Né? Agora faz o contrário. Leva seu corpo para um lugar paradisíaco. Leva o seu corpo para um lugar maravilhoso, lindo, calmo e tranquilo, em que tenha uma sonoridade maravilhosa, que tenha uma temperatura gostosa. Como é que fica a sua mente? Fica leve e suave, não é? Então esses 2 existem e precisam ser equilibrados. Vamos lá. Tem mais um. As emoções. Se as emoções também não estão junto, nada vai dar certo. E o que acontece é que quando você vai buscar sozinho, você está buscando só na mente. Você passa 5 anos buscando sozinho, ler todos os livros, assistir todos os vídeos. Você está indo só com a mente. Entendeu? Às vezes você vai para a terapia, você vai só com a mente. E larga a mão do corpo. Ou você vai só com a emoção da raiva, ou da tristeza, ou da depressão. E larga fora a mente e o corpo. Equilibrar esses 3 é fundamental para a transformação. Tá bom. Olha só. Você pode perguntar aí, qual a importância de conhecer mente, emoções e corpo para se livrar de medos e inseguranças? Eu acabei de dizer, mas foi um pedido sério e honesto, eu vou atender você. Olha só. Olha o que diz esse texto. Lá no comecinho, foi um WhatsApp de uma aluna. Eu estou me sentindo muito feliz. Por qual motivo você está assim? Vou aumentar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Por qual motivo você está assim, feliz? Conta para gente. Por descobrir que sou instintiva, mais corpo. E vou agora cuidar do equilíbrio e saber que não sou culpada
Culpada é emoção e mente. De ter saído de perto das minhas filhas na época. Corpo. 2 alívios. Por esse motivo estou me sentindo feliz. Legal, não é? Nossa. E olha, eu tenho uma aluna também que ela vivia muito ansiosa. Ela dizia assim, eu vivo muito ansiosa e triste com a minha vida. Eu precisava pedir aprovação de todo mundo. Para qualquer coisa, até para cortar meu cabelo, eu precisava pedir aprovação. Mas a opinião dos outros, sabe qual que era? Quase sempre. Não, não corta não, seu cabelão é muito lindo, você vai se arrepender. Bom, quando ela entrou em contato com esse conhecimento do equilíbrio dos 3 corpos dela, né, vamos dizer assim, mente, emoção e corpo, e ela viu o profundo funcionamento da mente, ela entendeu que ela podia ter escolhas diferentes. Ela assumiu o comando da vida dela. Nossa, você precisa ver. Ela, depois de um encontro nosso, ela foi fazer o quê? No cabeleireiro, cortou o cabelo. E ela saiu feliz. Ela, assim que cortou, ela tirou uma foto, mandou pra gente, dizendo: cara, eu tô a pessoa mais realizada do mundo. Eu agora corto, compro, eu faço o que eu quero, eu sou dona da minha vida, eu sou dona de mim. Isso não tem preço, a pessoa dizer que é dona de si, né? Então tá. Olha só, por que é importante? Porque quando você aceita com a mente, aceita que quem você é, seus limites, suas capacidades, as suas emoções dizem que você é mais segura. Eu me sinto segura. Me sinto segura de mim. E o seu corpo relaxa. Eu não preciso ficar tenso com medo das pessoas, o que vão dizer de mim. Né? Vamos lá, não para aí. É importante porque quando eu acolho meus sentimentos, eu agora estou com raiva, eu agora estou triste, eu agora estou decepcionado, eu agora estou alegre. O meu corpo não reage, sabia? Quando eu acolho, reconheço o meu sentimento, o meu corpo não reage. E os meus pensamentos não se culpam. Então, essa é uma tríade, uma trinca, né? Que elas devem estar muito sintonizadas. Como é que a gente equilibra a vida? A vida passa por essas 3 instâncias nossas: mente, emoções e corpo. Quando o corpo morre, acabou tudo. Quando a mente morre, acabou tudo. Se você não tem 0 de emoções, você é um psicopata. Acabou tudo. Né? Então, tá aí os 3 cérebros. O tronco mais básico deles, o tronco encefálico, né? Que é físico, o sistema límbico, as emoções, e o novo córtex, os pensamentos. Esse neurocientista, Paul MacLean, foi que descobriu esse funcionamento, sabe? E trouxe para a gente esse conhecimento. 3 coisas importantes na vida em equilíbrio. Primeiro, ela ajuda a gente a entender como os traumas de infância podem afetar as pessoas. Como traumas de infância podem afetar as pessoas, mas só por meio dessa tríade, equilíbrio do corpo. Sem fazer isso não ajuda, você vai continuar sofrendo. Segundo, traz recursos para lidar com cada área de forma consciente e positiva. Quando você estuda esse pilar, com a profundidade que o método traz, você tem recursos para lidar com cada uma dessas áreas de forma positiva e consciente, não precisa nada do inconsciente. Terceiro, você equilibrando a tríade, mente, corpo e emoções, você vai ter ajuda, vai ajudar a desenvolver um plano personalizado e permanente de cura. É você com você. Você entendendo qual é o seu plano. O plano de cura de João é diferente do meu plano de cura. O plano de cura da Maria é diferente do meu plano de cura. Entende? E isso é um segredo que não se encontra nos livros. Não se encontra sozinho. Não é? Ah, Cris, ok. Mas e se eu não quiser usar esse pilar? Tá bom. 3 probleminhas pequenos. Vamos lá? Primeiro, você vai ter dificuldade em lidar com o estresse, com as emoções negativas e os traumas de infância. Tá bom? Segundo, você vai ter riscos de desenvolver comportamentos autodestrutivos. Talvez alguém já esteja entrando
beber feito condenado, se drogar, se mutilar, se colocar em riscos, daí por diante. Terceiro, você vai ter dificuldade em criar relacionamentos saudáveis, se você não tiver esse pilar no seu plano de desenvolvimento humano para superar medos e inseguranças, tá bom? E a Cris, eu não preciso desse pilar não, porque eu já me conheço. É mesmo? Você já se conhece? Tá bom, ok. Eu pensava igualzinho a você. E eu passei anos e anos rejeitando, negando entrar no mundo do autoconhecimento, para me conhecer. Porque não é pegar o nome do psicólogo, não é pegar o nome da teoria, Paul MacLean, eu vou estudar e vou saber. Não basta isso. Estamos falando de conhecimento, mas você está buscando só esse, está esquecendo das emoções e do corpo. Lembra que eu levei anos para encontrar esse método? Então, a essência, a nata de cada um, a quantia certa de cada um desses 3 é o resultado que traz. Então, é como você pegar sal, farinha de trigo, fermento em pó, ovos, manteiga. Eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer um pão, vou fazer um bolo, vou fazer uma pizza, vou fazer o que eu quiser. Não, depende da quantidade, da ordem, não é? Então é isso, e você não sabe. É isso que você não encontra em qualquer lugar. Infelizmente, a gente não foi ensinado a se conhecer, sabe, pessoas? A gente, desde 6 anos, até antes, 3 anos de idade, já está na escolinha. A gente aprende tudo, né? Matemática, português, inglês, geografia, biologia, não é mesmo? É importante isso para o desenvolvimento cognitivo, sim, para a gente aprender a solucionar problemas na vida, sim, mas ninguém ensinou para a gente o que é ser forte, corajoso, capaz, amigo, sincero, carinhoso, honesto, verdadeiro. Ninguém disse o que é medo, vergonha, culpa, raiva, temor, não é mesmo? Não falaram isso. Ao contrário. Você é burro, você é covarde, você é trambiqueiro, você é malandro, você é nó cego, você é uma galinhazinha. Falavam isso. E o que isso ensinou para a gente? Medos, inseguranças, forças de evitação. Quantas vezes você chorou quando era criança e escutou dos seus pais que o motivo do seu choro era besteira? Quantas vezes? Deixa de besteira. Menino bobo. Tá chorando por nada. Guarda esse choro para quando seu pai morrer. Quantas vezes eu escutava isso? Cala a boca. Aqui criança não fala. Meu pai falava isso para mim. Se entupa. Você aprendeu errado. Você aprendeu errado que expressar era besteira. Também cheguei a achar que autoconhecimento era besteira, sabe? Foi exatamente aí quando eu vivi no automático e agi muitas vezes sem pensar. Sem pensar. Fiz um monte de escolhas erradas. Fiz um monte. Só quem tem a vida transformada por meio desses 3 pilares, e aqui essas 3 áreas equilibradas, você está conhecendo, é que entende o quanto é valioso conhecer e equilibrar a vida, tá bom? Então, vamos junto. Preste atenção nisso. Porque quando a gente negligencia alguma área da vida, não tem jeito. A vida vai entregar a conta. E nós vamos ter que pagar essa conta. Entendeu? E às vezes tem conta que a gente paga de maneira muito fácil. Tem conta que é dolorida para pagar. Como eu negligenciei muitos anos a minha parte emocional, eu paguei um preço alto. Você acha que conhece seus bloqueios, suas forças de evitação, você acha que conhece seus traumas. Né? Pode até lembrar de alguns traumas, pode. Ou de situações negativas que você viveu lá na infância. Mas aqueles que estão movimentando o seu inconsciente, fazendo você se comportar, levar você a afastamento de relações, esse você não conhece. Você conhece a partir da sua visão. É preciso ter um aumento, uma mudança de nível de consciência para poder avaliar diferente. Quantas pessoas compram celulares de última geração, né? Mas só sabe usar o WhatsApp, tirar foto e entrar nas redes sociais.
e perde 99% da capacidade daquele celular. Celularzão de caro pra caramba, de R$ 6.000. E assim é a gente. A gente não se conhece. A gente está perdendo riquezas. Nós estamos sentados eternamente em tesouros valiosíssimos. É preciso se conhecer logo, gente. O tempo está passando, né? Bora lá, bora lá. Segundo pilar. Quer ver? Segundo pilar. Gabarito familiar. Meu Deus do céu, eu nunca ouvi essa palavra antes, Cris. O que é esse tal de gabarito familiar? Bom, pessoas, sabe que gabarito é tipo aquele que o professor tem da prova? É o gabarito da prova? Todo mundo está respondendo lá A, B, C, A, B, C, A, B, C. Pergunta 1, 2, 3, 4, 5. E ele tem lá. Pergunta 1 a resposta é B. Pergunta 2, a resposta é C. E ele só vai colocar aquelas perguntinhas atrás da resposta. Aquele é o gabarito dele, né? O que é um gabarito familiar? Conta para mim, Cris. É o gabarito que eu montei sobre quem sou eu. E esse gabarito vem de muitos acontecimentos, de diversas áreas, tempos, momentos da minha vida. E que eu traduzi, eu sou assim. Eu sou assim, desse jeito. Tá bom? Ó, primeira coisa, então vou explicar rapidão. Primeira coisa, você criança, eu criança, nós quando fomos criança, e as crianças, elas vêm como uma fonte enorme de energia pura, pronta para aprendizado. Tem assim, feliz da vida. Aí, como se formam os gabaritos? Acontece que aos 4 anos, a criança foi castigada severamente pela mãe por fazer algo errado. Severamente, sob o ponto de vista da criança, não necessariamente da mãe. E a mãe dizia: você é uma criança ruim, você não presta, coisa feia. Primeiro. Depois lá aos 6 anos de idade, lembra? 4 anos, 6 anos de idade, a criança é excluída de um grupo de amigos da escola. Você não serve para estar com a gente, você é magrelo, você é fraco, você é feio, você é boi de óculos, você tem as pernas finas, você tem o cabelo feio, você tem uma orelha grande. Aos 6 anos, você foi excluída dos amigos da escola. Tá bom? Segundo momento da sua vida. Terceiro momento, 8 anos. 4, 6, agora 8. Aos 8 anos, a criança é reprovada de ano. Aos 8 anos. Ela chega em casa, isso aconteceu comigo. Você nunca vai ser nada na vida. Não sei se foi isso que eles falaram. Mas eu recebi uma... Nossa, foi um sermãozão danado. Mas a criança, no nosso exemplo, escutou isso. Você nunca vai ser nada na vida. E eu tenho muitos alunos que já ouviram isso. Terceira coisa. E a criança vai se tornando mais triste ainda. E aí, derradeira vez, aos 10 anos, a criança vê uma briga violenta entre os pais. E ela conclui para ela: se separaram por minha causa. Porque lá ela dava trabalho, eu falava tanto, eu não aguento mais trabalhar, pagar a sua escola. E a criança mesmo conclui: se separaram por minha causa. É um gabarito. E aí ela cria o super gabarito dela, que é esse aí que eu escrevi. Ó. Não sou bom o suficiente. Nunca vou conseguir nada na vida. E o mundo é um lugar perigoso e cruel. Esse é um gabarito escrito a partir de conclusões que a criança tirou em acontecimentos da vida dela. Entendeu? É isso que acontece. Assim que se formam gabaritos. Gabaritos familiares têm alguma importância, Cris? Tem importância. Você quer saber a importância? Às vezes, quando a gente não conhece algo, e eu sou assim também, a gente não dá o real valor, não é? Gabarito familiar. A gente não entende, é como uma música que se ouve uma primeira vez, muitas vezes a gente não... mas escuta a segunda, vai entendendo melhor, a terceira, de repente a gente está gostando da música, né? Então eu vou dizer algumas coisas por qual motivo é importante. Primeiro, porque gabaritos familiares
ele desenvolve a autoestima mais positiva. Quando você desenvolve o gabarito, se você não desenvolve, você fica com a autoestima lá embaixo. Então, esse pilar vai fazer isso com você. Dentro desse nosso método da terapia da origem. Desenvolve a autoestima mais positiva. Você já passou pelo primeiro pilar, lembra? Equilibrou as 3 áreas da vida importantes. E agora você vai limpar, vai atualizar seu gabarito. Segunda importância, reduz a ansiedade e a depressão. Quando você descobre um gabarito, sensação de liberdade é fenomenal. Próximo passo é aliviar a ansiedade. E o próximo passo é sair da depressão. Inacreditável, mas é verdade. Mais de 5 mil alunos já fizeram. E olha, é incrível os resultados. Terceiro, melhora os relacionamentos. Claro, você está com relacionamento distorcido, doente, por causa desses gabaritos internos, do desequilíbrio da vida dos 3 cérebros. E agora, com isso organizado, olha como é que sua vida está se tornando. Nossa! Aí, por último, e não é o último, mas eu vou trazer só os 4, você adquire novos comportamentos e habilidades. Coisa fantástica isso. Gabaritos familiares. Eles são muito fortes, eles nos ajudam demais. É mesmo, Acrísio? Isso é coisa da sua cabeça. Sim, também, né? Mas não começou comigo, não. Tá? Vou dizer para você. Algumas pessoas que falavam sobre gabaritos que não com essa palavra, mas com outro conceito, mas muito próximo. Olha só, o Freud, todos eles acreditavam que experiências da infância levam a algo, como erguer uma muralha, né? Como as 3 forças de evitação. Todos eles. E são inconscientes. Para ajudar a lidar com o trauma de infância. Né? E que, com o passar do tempo, leva a padrão de comportamento negativo. Pensamentos distorcidos sobre si e emoções disfuncionais. Freud chamou isso, os gabaritos negativos, que eu chamo de negativos, Freud chamou de mecanismos de defesa, mecanismos psicológicos. Né? Freud começou lá em 1900, pai da psicanálise. Vem o Carl Jung, que é um discípulo de Freud. Ele chamava essas defesas, ele chamava de arquétipos, que são imagens e símbolos universais que estão presentes em nossa psique. E tem arquétipos que nos colocam num papel. Isso foi o Jung. Tem mais? Tem. Todos eles falam a mesma coisa. Virginia Satir chamava de mapa de mundo, que é uma visão do mundo que a gente aprende na infância. Uma visão de mundo que a gente aprende na infância, gabaritos. E o Eric Berne chamava de estados de ego. Tá vendo só? Estados de ego. Olha. E aí, nesses quase 20 anos, as coisas evoluem, a gente vai percebendo outras coisas. Mas a crise, eu não quero ter esse pilar, não. Bom, tudo bem, você pode não ter esse pilar. Aliás, você hoje não tem, né? Você hoje não tem problema nenhum, né? Consequência de não ter esse pilar, vamos ver? Olha só, não ter cura definitiva. É por isso que você está anos na terapia e continua com o mesmo problema. Né? Uma das explicações está lá no pilar 1, que você quer compreender. E a vida não se faz, o equilíbrio não se faz só pela compreensão, mas pelo um todo no nosso corpo. Segundo, atuar apenas nos bloqueios, nos efeitos. Né? Você vai atuar só nos efeitos. Terceiro, continuar carregando as dores da infância. Você vai levá-las adiante. E por último, continuar com as perdas que a insegurança provoca. Tá bom ou quer mais? Né? Nossa. Eu vou trazer para você ver uma pessoa que mandou uma mensagem falando sobre isso. Descobri que meu gabarito familiar me manda fugir dos homens, porque tenho medo que me dominem, me prendam, me usem quando interessar, enquanto eles são livres para viver como bem quiserem. Essa é a conclusão do gabarito dela. Quer saber de onde vem? Desde criança só via isso, os homens livres e as mulheres presas. Meus irmãos tinham várias namoradas ao mesmo tempo. Depois de casado, tinham amantes. Entendeu? Ela não sacava isso. Essa pessoa não percebia isso.
Ela vivia no automático, no inconsciente. Só dar mais um exemplo para você. Vamos lá. Também tive uma lembrança. São os insights. Só que diferente. Meus pais sempre nos obrigavam a dar o melhor para os outros. Educação, eles chamariam. Quando iam os filhos de amigos, eu era obrigada a dar meus brinquedos e às vezes os preferidos. A comida melhor era para a visita. A gente só podia se servir no final. Por muito tempo achei que isso fosse simplicidade e humildade. Hoje vejo o quanto isso me fez me desvalorizar. Nossa, como eu abri mão de coisas para dar para os outros. Até na adolescência lembro de ajudar uma amiga a namorar um rapaz que eu gostava e ele gostava de mim. Olha só, várias pecinhas se encaixando por aqui. Tá bom? Gabaritos. Os gabaritos vão ajudar a destruir a muralha e sustentar uma nova edificação. Vamos para o último pilar. Pilar 3, conexão de vida. O que é isso, Cris, de conexão de vida? Bom, conexões de vida são as relações mais significativas da nossa vida, né? Que temos com as pessoas. A vida é relação. E essas conexões, elas são essenciais para a nossa saúde mental, gente. Para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física. Elas fornecem apoio, amor, senso de pertencimento. Quer ver? Vou trazer um estudo sobre a pirâmide das conexões de vida. Tá? Os níveis de conexões. O nível mais alto é o nível topo da pirâmide, o nível familiar. Tá? Não vamos questionar aqui as diferenças, as dificuldades, os sofrimentos. Só quero dizer, e esse é um estudo muito grande, não apenas meu. As conexões mais importantes da vida de um ser humano são as conexões familiares. São geralmente as mais fortes e duradouras. São baseadas em laços de sangue, história compartilhada no dia a dia, nas lágrimas, nas brigas, na conversa. Essas relações são essenciais para a identidade. Sabe o que é identidade? Eu sou Acrísio. Eu sou forte, capaz, amoroso, cuidadoso, competente. Isso é identidade. O nosso senso de pertencimento. Eu não posso estar solto, sem ninguém. Pertencer é vida. Né? Então, topo da pirâmide. O nível 3 é de baixo para cima que a gente conta. O nível básico é 1, nível segundo básico 2, terceiro é o 3 e o topo é o 4. Tá? As conexões românticas. Né? Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor para vocês. Conexões românticas, elas são baseadas em amor, atração e compromisso. Sem compromisso, acaba, né? Essas relações, essas conexões de vida, fornecem amor, senso de intimidade, um senso de ser quem sou, um senso de propósito. O que eu quero da minha vida? Senso de propósito. Relações românticas. Qual é a próxima? A crise? A de amizade. As conexões de amizade. Elas são baseadas em interesses comuns. Não é? Pô, a gente se gosta porque a gente tem interesse. Gostamos de música, gostamos de pintura, gostamos de viagem, gostamos de passeio. Né? E também de valores. Valores compartilhados. Pô, eu gosto. Pô, é bacana ser honesto, né? E a confiança. 3 coisas importantes. A gente compartilha interesses, compartilha valores e compartilha confiança. E essas relações fornecem para a gente apoio emocional, amor, senso de comunidade. É diferente de senso de pertencimento. Eu posso ter senso de comunidade e não ter senso de pertencimento. Entende? É diferente. Vamos lá. A básica. Conexões profissionais. Elas são baseadas em colaboração, respeito e confiança. Né? E se você perceber, todas abaixo de familiares recebem os créditos, recebem os benefícios, recebem tudo que eu tenho da primeira.
E se eu não tenho a primeira, como é que eu vou mandar para as outras amor, confiança? Então, nesse nível profissional, a gente recebe apoio profissional, oportunidade de crescimento e senso de realização. Você não é realizado, você não tem oportunidade de crescimento, mas isso vem lá das relações familiares, tá legal? Maravilha isso, né? Crísio, é importante isso? Ah, eu vou dizer por que isso é importante. Primeiro, amor é importante na nossa vida. Sem isso a gente não caminha, sem isso a gente é perdido, sem isso a gente não tem saúde, não tem emocional que resista. Aí vem o apoio emocional, o senso de pertencimento, a gente ser saudável, mente, emoção e corpo. Né? Então, olha, não tem como a gente ficar longe das relações, das conexões de vida. Quem fala sobre isso é Cris. Você está falando um negócio meio parece solto, mas não. Então, quem fala sobre isso? Vou dizer para você. Carl Rogers, um dos fundadores da terapia humanista. E ele diz assim: só é possível quando as pessoas aceitam a si mesmas, incluindo suas experiências negativas. O que é possível? A vida, o crescimento, a mudança, o perdão. Só é possível quando as pessoas aceitam a si mesmas, incluindo as suas experiências negativas. Conexões de vida. Se eu não aceito, eu não me conecto. O Bradshaw, que é um psicólogo, terapeuta especializado em traumas de infância, ele diz assim, ele acreditava que o perdão é essencial para a cura psicológica. Olha só, né? Ele afirmava que o perdão não significa esquecer o que aconteceu. E muitos dizem isso, a gente diz, né? Mas perdoar é deixar de guardar ressentimento e raiva contra os autores do trauma. O perdão permite às pessoas se libertarem do passado e viver o presente com plenitude. Putz, já pensou? Vou trazer a Margaret Paul, que é uma terapeuta especializada em relacionamentos, já que a gente está falando de relacionamentos, né? Que o medo e a insegurança acaba com os relacionamentos. Ela acredita que a cura só é possível quando as pessoas se reconectam com amor. A cura. E quando fala cura, falamos de tudo. Corpo físico, emocional e mental. A cura só é possível quando as pessoas se reconectam com amor. Ela afirmava que o amor é a cura para todas as dores, inclusive dores da infância. Palavras dela. O amor é a cura para todas as dores, inclusive dores da infância. A reconexão de vida com o amor significa aprender a amar, ser amado de forma saudável. Tá? E por isso esse é o nosso último pilar, reconexão de vida. Mas para eu fazer isso, eu precisava ter entendido, equilibrado a minha vida lá no pilar 1. Eu precisava ter atualizado, limpado meus gabaritos, para que eu possa finalmente fazer reconexão de vida. Né? Eu não quero ter reconexão de vida, não, eu odeio esse povo, não quero saber. Então tá bom, tudo bem. Aliás, você não precisa, você já está desconectado, né? Mas não ter a reconexão de vida, você vai continuar carregando mágoas, ódios e ressentimentos, e isso adoece fisicamente. Tá? Bom, vou nem dizer quais as doenças, como ansiedade, depressão, câncer, né? Não vou nem dizer. Adoecer física, emocional e mentalmente. Outro problema? Conexões doentias e solidão rancorosa. Você vai sempre estar fazendo conexões doentias, tá? E viver a solidão rancorosa. Estou bem sozinha. É uma solidão rancorosa. É o que eu vejo muito as pessoas dizerem sobre estou bem sozinha, não é? Ah, tá bem. Aí, por falar em bem sozinha, né? Eu não me sinto sozinho, porque eu recebi centenas de mensagens de vocês durante lives, no direct, nos comentários, querendo saber se eu tenho um programa de acompanhamento, um curso personalizado. Como é que faz para ser meu aluno? Tá bom, gente? Eu vou falar. Eu tenho sim
um curso chamado Processo Terapêutico, Terapia da Origem, né? A terapia da origem é um processo terapêutico. Esse processo terapêutico ele é um curso pago. Sim, ele é pago. Tá? Ele não é gratuito, não. Ele desenvolve esses três pilares, de uma forma metodológica, nova, específica, maravilhosa, com uma programação, né? Em que ajuda, em que ensina, em que leva você a superar medos e inseguranças em menos de 2 meses. E que você vai ter ferramentas que acompanham você para o resto da vida. É como se você tivesse a maletinha de primeiros socorros que acompanhasse você. Tá? Esse processo terapêutico ele é online, mas não é desses cursinhos que você encontra por aí, não. Esquece. Não é nada disso, não. Tá? Você não vai ter nenhuma dificuldade. Se você está aqui participando da aula, você pode participar do processo terapêutico. Tá? Ele é muito, muito, muito bem elaborado. Tem aulas gravadas, tem encontros ao vivo. Né? Realmente é um processo terapêutico na prática. Rápido, eficiente, seguro, em que a gente compartilha nossas conquistas diárias. Nossa, é fantástico o processo terapêutico. Mas não vou falar sobre ele agora não. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar no final da aula 3, tá bom? Me comprometo com vocês de falar no final da aula 3. Vou deixar vocês com água na boca para entender. Vou contar alguns detalhes sobre como é o processo terapêutico e por que ele traz esses resultados, além dos 3 pilares que você conheceu. Que tem mais coisa, não é só isso, né? Tá bom? Bem, você aprendeu na aula de hoje muita coisa. Foi ou não foi? As forças de evitação, as 3 grandes forças de evitação, e que você provavelmente pode estar vivendo nelas. O que são traumas de infância? O que são traumas de infância? Você aprendeu sobre os 3 pilares que estruturam a terapia da origem e que são responsáveis por destruir a muralha que as forças de evitação construíram. Foi ou não foi uma aula de valor? Você não vai encontrar esse lugar nenhum não, tá? Mastigadinho desse jeito, não vai encontrar mesmo. Tá? Eu quero saber lá na comunidade secreta, lá no Telegram, o que você achou da aula de hoje? O que você gostou dela? Escreve lá. Escreve nas suas redes sociais. Tira um print daqui, põe lá na rede social. Estou participando de um evento maravilhoso chamado Caminho da Coragem. Estou aprendendo coisas que nunca havia ouvido antes, né? O que você postar no Telegram, eu vou responder para você. Cada um, tá bom? Se você não está na comunidade, você pode entrar. Tá? O link deve estar por aqui por baixo, ou num botão no descritivo do vídeo, tá? A próxima aula, você vai ter a oportunidade de acompanhar na prática como é que os meus alunos saem do medo, da insegurança, de vida embarreirada nos relacionamentos para a vida próspera, de relacionamentos seguros, felizes, plenos, capazes, liberdade emocional em 5 semanas, menos de 2 meses. Eu vou mostrar semana por semana, são 5 semanas, eu vou mostrar o processo, como se faz, que não basta os 3 pilares, eu vou mostrar o processo. Na semana 1 você faz isso, na semana 2 você faz isso, na semana 3 você faz aquilo, na semana 4 e na semana 5 você faz isso e corre para o abraço. Imagina, você vai ter, você já teve os erros, você teve hoje os pilares e você vai ter como vai fazer isso funcionar, como você vai operacionalizar tudo isso na aula 3, tá? Você vai entender o processo por trás do método que faz acontecer a terapia da origem, que é tão eficiente, tá bom? Bom, seguinte, esteja no grupo do WhatsApp, entra, pede para o administrador, pede por e-mail, vai no link aqui do blog onde você assiste, tem lá o botão, entra no grupo. Amanhã é quinta-feira, se você está assistindo hoje na quarta. Amanhã é quinta-feira e ao vivo, amanhã, quinta-feira, né? Você vai estar às 19 horas comigo numa sessão Tira Dúvida. Tá? O link vai ser mandado pelo WhatsApp.
sessão tira dúvidas da aula de hoje, tá? Nós vamos fazer uma revisão e pode fazer perguntas. Já escreve, se quiser mandar pelo Telegram, manda, tá? Faz isso. Eu falei do e-book, então tá aí o e-book, ó, você vai receber o link para olhar o e-book, tá? 21 traumas de infância, 21 sinais de traumas de infância, fantástico, gratuitamente para você poder se aprofundar. Lá provavelmente você vai encontrar muitas respostas sobre sua vida. Preciso se conhecer esses sinais para te ajudar aí nas causas, na origem, né? E é bem facinho ler, tá? Foi ou não foi conteúdo de valor? Escreve aí para mim. Coloca um foguinho aí, uma brasinha. Coloca. Bom, seguinte, gente. Vamos lá na comunidade. Sozinho a gente não cresce. Lembra do braseiro. Um fogo longe do braseiro se apaga, perde o calor. Então vai lá. E ó, regras do sorteio. Vai ter sorteio de 2 bolsas 100% integrais no domingo. No domingo. Para participar. É importante que você esteja no grupo do WhatsApp, porque você vai receber um quiz. Um quiz. Marquei um quiz. Um quiz. Um quiz no meu coração. Tomara quiz, era X, né? Tomara que a equipe tire isso. Então, você vai receber um quiz e você deve responder esse quiz. As perguntas do quiz têm a ver com as aulas, as 3 aulas, e você deve atingir o mínimo de 7 respostas positivas no quiz, tá bom? Para você ser considerado apto para participar do sorteio. Mais uma coisa, você tem que colecionar as 3 palavras-chave, as 3 palavras secretas, que são publicadas aqui na nossa aula. Já teve da aula 1, tem dessa aula 2 e vai ter da aula 3. E, por terceiro lugar, você deve estar no encontro que vai acontecer no domingo, às 19 horas, no grupo fechado do Google Meet. Nós vamos fazer o sorteio por lá, nós vamos tirar algumas dúvidas e eu vou fazer uma atividade com vocês que vai ser um presente meu, tá bom? Ok? Outro critério importantíssimo. Tem um post para cada aula e você deverá fazer um resuminho de uma frase longa, né? um parágrafo sobre a aula. Tá? Um resuminho. Eu fiz um resuminho aqui sobre a aula. Tá? Então faça um resuminho nos comentários desse post. É condicional para você poder fazer parte do grupo que vai concorrer a 2 vagas totalmente grátis para participar do próximo processo terapêutico A Origem comigo. Eu fico muito feliz e quero falar sobre o tempo com você. O tempo, ele passa. Ele não pergunta para a gente se a gente está resolvendo nossos problemas ou não. O tempo, ele não pergunta se você está satisfeito com o que você já conseguiu. Quando o seu tempo acabar, você não vai ter chance de dizer, espera mais um pouquinho. Quando o seu tempo acabar, o tempo não vai perguntar se você disse eu perdoo, se você disse eu te amo, se você conquistou seus sonhos, se você alcançou seu propósito de vida. Quando o seu tempo chegar, ele vai chegar e vai te levar embora. O importante é você fazer agora, com o tempo que tem, com a atitude que você tem. Agora, antes que seja tarde. Não é? Mas tem uma coisa, o tempo não passa só para você. O tempo passa para mais 2 coisas. As pessoas. Talvez as pessoas com as quais você deve conversar, o tempo delas esteja se esgotando. E talvez você não tenha a chance de falar. Valeu. Desculpa. Perdão. Eu te amo. O tempo delas está passando. Você não sabe? Então não é só o seu, é o delas. E talvez o delas chegue antes do que o seu. E a outra coisa que depende de tempo também é as oportunidades. As oportunidades passam. E elas vão embora. Como a oportunidade de você superar medos e inseguranças em menos de 2 meses. Vai passar essa oportunidade, assim como a aula de hoje já passou. Fica ligado nisso. Não perde seu tempo com coisas que não têm importância. Dá valor a você antes que seja tarde.
Fica bem. Um abraço.